Vídeo de hoje, Lei dos Cossenos. Para todo triângulo ABC, o quadrado da medida de um lado qualquer é igual à soma dos quadrados das medidas dos outros dois lados, subtraída do dobro do produto desses dois lados pelo cosseno do ângulo formado por eles. Para compreender melhor esta explicação, vamos conhecer as fórmulas. Compreendendo a explicação, o quadrado da medida de um lado, escolhemos o lado A elevado ao quadrado. Tudo isso é igual à soma. Nós vamos somar o quadrado da medida dos outros dois lados. Então, nós vamos somar o que sobrou. Lado B elevado ao quadrado mais lado C elevado ao quadrado. Subtraído, vamos descontar o dobro. O que é o dobro? Vamos descontar duas vezes o produto, porque vamos estar multiplicando esses dois lados. Então, vamos multiplicar o lado B e o lado C, porque o lado A é o que está em evidência. Tudo isso multiplicado pelo cosseno do ângulo que está em evidência, que no caso é o ângulo A. Mas você pode estar se perguntando, professor, eu só coloco em evidência o lado A, não uso o lado B e nem o C? Sim, vamos utilizar colocando em evidência o B e colocando em evidência também o C. Vamos conhecer a outra fórmula agora, colocando em evidência o lado B. Então, nós temos B elevado ao quadrado é igual à soma de A mais C elevado ao quadrado, menos o dobro de A vezes C, vezes o cosseno de B. Como conhecemos a fórmula com evidência A, evidência B, vamos conhecer agora com evidência C. C elevado ao quadrado é igual a A mais B elevado ao quadrado, menos o dobro de A vezes B, vezes o cosseno de C. Vamos visualizar essa situação em um triângulo. Então, nós temos um triângulo que não é retângulo. Na frente do ângulo A, eu tenho o segmento A. Na frente do ângulo B, eu tenho o valor do segmento B. Na frente do ângulo C, eu tenho o valor do segmento C. A partir de um triângulo não retângulo, eu posso tanto utilizar em evidência o A, em evidência o B, em evidência o C. A sua pergunta é, professor, mas quando então utilizar a lei dos cossenos? Eu utilizo em triângulo não retângulo, que eu somente conheço o valor de um ângulo. Por exemplo, nós temos o triângulo, que é o mesmo da explicação. A diferença é que eu tirei o ângulo B, chamei de 30 graus. O comprimento C, chamei de 10. O comprimento A, chamei de 18. E o comprimento B, mantive o B. É o valor que eu quero descobrir. Qual é o tamanho desse segmento B? Para poder resolver, vamos localizar quantos ângulos estão definidos. Eu somente tenho o ângulo aqui no B, correspondente 30 graus. O A, ângulo A não tenho, e o ângulo C também não tenho. Como eu somente tenho o valor no ângulo B, um ângulo só. Se eu tenho somente um ângulo, lei dos cossenos. Sabendo que é lei dos cossenos, qual das fórmulas vamos utilizar? Começada pelo A, pelo B ou pelo C? A resposta é muito simples. Vou utilizar a fórmula a qual o ângulo está. O ângulo de 30 está no B, então vamos utilizar a fórmula começando pelo B. Em outra situação, o valor está no ângulo A, começamos utilizando a fórmula do ângulo A. Em outra situação, se o valor estiver no ângulo C, vou utilizar a fórmula começando pelo C. Então, é muito simples. Eu utilizo a fórmula no ângulo a qual eu tenho valor. Para compreender melhor toda esta explicação, vamos resolver um exercício? Exercício 1. Uma companhia aérea realiza voos diretos entre as cidades A e B e entre A e C. Porém, essa companhia pretende criar uma nova linha na qual realizará voos partindo de A com destino a C,
fazendo conexão em B. Determine a distância entre as cidades B e C, compreendendo a leitura. Então, eu tenho uma companhia aérea que faz voos entre a cidade A e B. Então, eu saio de A e vou para B. Também entre a cidade A e C. Saio de A e vou para C. Porém, a companhia pretende criar uma nova linha, na qual realizará voos partindo de A com destino a C. Só que vai fazer uma conexão em B. Então, eu vou sair com o avião de A, vou voar até B, de B eu vou voar até C. A pergunta é: determine a distância entre B e C. Então eu quero saber, saindo de B e chegando até C, qual é essa distância? Olhando para o triângulo, eu tenho somente um ângulo e o ângulo está no A. Se eu somente tenho um ângulo, não tenho os outros dois, vou utilizar a lei dos cossenos, porque não tenho o valor do ângulo B e não tenho o valor do ângulo C. Se eu vou utilizar a lei dos cossenos e o ângulo está com o valor no A, vou utilizar a fórmula começada com o A em evidência. Relembrando a fórmula, A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado menos 2 vezes B vezes C vezes o cosseno do A, que é o ângulo em evidência. Agora só vou tirar o valor das letras e colocar os valores dos números. Vamos substituir? O A eu não tenho valor, porque na frente do ângulo A eu tenho o segmento A, que é o segmento BC. Como eu não tenho valor, mantenho A. A elevado ao quadrado é igual o B. Na frente do ângulo B, 800. 800 elevado ao quadrado. Mais o C. Na frente do ângulo C. Na frente, 620. Mais 620 elevado ao quadrado. Menos 2, copia, que multiplica valor do B, 800, valor do C, 620. Somente substituir. Vezes o cosseno de 60. Então, o A ao quadrado eu copio. A ao quadrado é igual a 800 elevado ao quadrado. 800 vezes 800. Nós temos 640 mil. Mais 620 ao quadrado. 620 vezes 620. Nós temos 384.400. Menos, agora eu tenho uma multiplicação. 2 que multiplica 800, que multiplica 620. Fazendo toda essa multiplicação, 992 mil. Tudo isso que multiplica cosseno de 60. Quanto vale o cosseno de 60? Voltando na tabelinha, seno, cosseno e tangente, o valor do cosseno de 60 corresponde a meio. Se você ainda tem dúvida em encontrar seno, cosseno e tangente, volte na playlist que eu tenho um vídeo explicando. A elevado ao quadrado é igual. Vou realizar a soma. Realizada a soma, agora eu tenho aqui menos 992 mil, que multiplica meio. Como que eu faço essa conta aqui, ó, para poder calcular? Multiplica 992 por 1 e o resultado da multiplicação divide por 2. Vamos lá? Feito a multiplicação e em seguida a divisão, nós temos menos 496 mil. A elevado ao quadrado é igual a 528.400. Se você percebeu, o meu A está elevado ao quadrado. Eu preciso retirar o valor do quadrado. Para retirar o valor do quadrado, inverso da operação, colocamos raiz. A é igual a raiz quadrada, 528.400. Essa raiz, como ela é um número muito grande, vou extrair pela calculadora. A tem um valor aproximado de 726,91 km. Agora, de B até C, 726,91, quase 727 km.